Boa noite, espectadores e espectadoras aí da TV Jovens Cronistas. Estamos dando início a mais um resenha, mais uma edição do Resenha na História. Hoje é o dia da professora Andréia Sanazaro, quinta-feira. Então, todas as quintas-feiras, depois do Conexão Progressistas, como sempre, vai ter o Resenha na História. E terça-feira, com o professor Ulisses Santos. Hoje vamos falar sobre o filme 1917. Hoje a conversa vai ser uma resenha sobre o filme 1917. Antes de iniciar, né, o tema, é preciso contextualizar, né, o espectador no ambiente do filme, né, o pré-guerra, né, então pré-Primeira Guerra. O filme passa na Primeira Guerra Mundial. Então é preciso, para entender, né, o caminhar do filme, né, o contexto do filme, é preciso entender qual foram os motivos da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial, né, o que se iniciou da Primeira Guerra Mundial era que na época, né, o mundo, né, os países do mundo estavam vivendo um novo processo, né, econômico, né, uma nova forma de se pensar economicamente, os modos de produção, praticamente a Primeira Guerra Mundial, né, teve motivos econômicos, né, então, assim, eram guerras, eram rinchas, eram tretas entre países imperialistas. Então, a primeira Guerra Mundial foi, né, uma treta entre os países imperialistas. Então, foi uma guerra imperialista. Né? Então, podemos dizer que nesta época, né, o pré-guerra, países, mais precisamente países europeus, né, estavam disputando, né, países para fazer de colônias, né? Na época, então, era usada a Ásia, no caso a África e a América Latina. É importante ressaltar que nessa época os Estados Unidos ainda não tinha se ascendido como um país imperialista. Né? Os Estados Unidos vai ascender depois da Primeira Guerra Mundial e, mais precisamente, vai se concretizar como um país imperialista depois da Segunda Guerra Mundial. O que acontecia nessa época é que países como Alemanha, França, Inglaterra, né, a Inglaterra era o país que dominava o imperialismo na época, né, e a Alemanha vinha surgindo, né, com uma ascensão também imperialista, e a França também queria dominar também outros países para poder entrar nesse jogo imperialista, né, e os países nessa época, como a Inglaterra, estavam industrializados e estavam precisando fazer de outros países de colônias, né, para poder usufruir a matéria-prima deles, para poder assim concluir, fazer a manufatura das indústrias, né? Então, isso é chamado de neocolonialismo, né? Então, esses países estavam nesse jogo e nessa guerra. E a Primeira Guerra Mundial entra nesse contexto, né? Dentro dessa farândula, né, de países imperialistas, surge um conflito dentro dos Balcãs. Os Balcãs eram fragmentação de países, como a Bósnia, a Sérvia, né, a Áustria, que era chamado de Império Austro-Húngaro, né, e estavam guerreando para tentar organizar dentro do jogo imperialista. Né? Então, eles estavam guerreando, digamos assim, na forma diplomática. Aí, há um certo período, né, mais precisamente em 1914, o irmão do imperador do Império Austríaco, né, que é chamado também de Austro-Húngaro, o irmão desse imperador, Ferdinando Fernando, foi para Sarajevo, né, a tentar acalmar esses ânimos, né, que a Sérvia estava querendo tomar, né, se tornar independente, e era um país colônia da Áustria. Né? Então estava tendo uma guerra, né, uma guerra civil, um início de uma guerra civil. Então o irmão do imperador austríaco foi lá tentar acalmar esses ânimos junto com a sua esposa. E ele sofreu um atentado
e veio a falecer, né? Nessa disputa de terras, nessa disputa de imperialismo, aconteceu esse atentado. E que isso daí, como os ânimos já estavam bem esquentados entre esses países, isso daí foi o pontapé inicial da Primeira Guerra Mundial. Foi quando surgiu dois blocos, né? A Tríplice Entente, né? Que era organizado por Alemanha, Áustria, né? E alguns países pequenos, como Japão, Grécia. E a Tríplice Aliança, né? Que era países como Inglaterra, França, depois entrou os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha, no primeiro momento da Primeira Guerra não tinha entrado. Então o filme, né, ele retrata essa parte em que os Estados Unidos já está dentro da Primeira Guerra Mundial. Então essa guerra praticamente foi uma guerra entre países imperialistas, né? Uma guerra sobre o domínio, quem dominava quem, né? Então a Inglaterra sentia um pouco digamos assim, de inveja do surgimento, da ascensão da Alemanha, né, como um país imperialista. Estava se industrializando e a Alemanha estava ganhando domínio entre essas colônias da África, né, da Ásia, e a Inglaterra se sentia meio que com inveja, né, do que estava acontecendo. E a França vinha junto com a Inglaterra nessa onda. Rússia também queria uma parte do Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha. Então, essa fragmentação dentro da Europa, em países imperialistas, é que veio surgir, né, a Primeira Guerra Mundial. Devemos também destacar também, é importante destacar, que a Segunda Guerra Mundial ela é o resquício do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Então, a ascensão do Hitler, do fascismo, e principalmente a ascensão do nazismo na Alemanha, foi justamente um resquício de rinchas deixadas, de heranças deixadas da Primeira Guerra Mundial. Então, também a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra também entre países imperialistas, né? Então, vale ressaltar isso. E o filme 1917 para esse contexto. E, né, no resenha de hoje temos aqui a professora Andréa Sanazaro para comentar sobre o filme. Então, mais ambientado, né, basicamente falando sobre a Primeira Guerra Mundial, é isso. Então, agora a gente pode iniciar o nosso resenha de hoje. Boa noite, professora. Fique à vontade aí para iniciar. Olá a todas e todos. Boa noite, Jonas. Obrigada aí pela introdução, essa contextualização do que foi a Primeira Guerra Mundial ou Guerra Total. A gente tem autores que usam esse termo, como o famoso historiador Eric Hobsbawm, que vai falar da era das duas guerras totais, né? Porque foram guerras que definitivamente envolveram o mundo todo, e que tiveram ali, no caso da Primeira Guerra Mundial, a partilha da Ásia, da África como principal objetivo, o que tornou a coisa muito mais acirrada. É claro que tem diversos pontos, né, como você já colocou tão bem aí, politicamente envolvendo, mas, sobretudo, economicamente e financeiramente. Se na Segunda Guerra Mundial a gente teve uma ascensão das fábricas de remédio, né? Como, por exemplo, hoje a gente já sabe que foram desenvolvidas pesquisas nos campos de concentração. No caso da Primeira Guerra Mundial, a gente teve uma ascensão de armas, uma ascensão de aviões, de navios de guerra, de tanques de guerras. Então, a indústria armamentícia na Primeira Guerra Mundial foi a grande ascensão, o grande ganho, né? Nenhuma guerra, toda guerra é estúpida, mas nenhuma guerra é por acaso. No caso do filme 1917, o filme do Sam Mendes, mesmo diretor de Beleza Americana, um filme particularmente que eu gosto muito, e aí que é completamente diferente. Beleza Americana é um filme que vai abordar aspectos culturais, é um drama, né? Então eu não esperava desse diretor um filme de guerra a esse porte.
E, particularmente, eu, enquanto historiadora, não sou tão fã de filmes de guerra. Não é a minha primeira opção, embora, assim, eu sei que isso faz sucesso com os alunos, então eu tento sempre estar minimamente por dentro dos filmes de guerra. Mas, por interesse, eu não tinha interesse de ver 1917. Não me atraía, havia outros filmes, né, no final do ano passado e esse ano que estavam ali também concorrendo a prêmios, como Coringa. E 1917 foi, de fato, uma revelação, até porque ele estava sendo mais cotado, se eu me lembro bem, para o Oscar do que alguns outros vencedores, porque ele foi muito bem premiado no Globo de Ouro. Mas o que me chamou a atenção no filme, e assim, eu agradeço muito, uma amiga minha falou, não, você tem que assistir, e eu, não, preguiça dessa indústria de filmes de guerra, mas no caso da Segunda Guerra Mundial, que houve realmente uma indústria muito forte, do que no caso da Primeira, existem menos filmes de Primeira Guerra Mundial, e foi uma surpresa para mim o filme 1917, porque, embora, se a gente for procurar, a gente vai ter críticas cinematográficas que falam que o filme só tem efeitos especiais, que o filme não acrescenta muito em termos de narrativa, em termos de enredo, mas no que tange efeitos especiais, o filme é excelente. E realmente a experiência estética de assistir o filme no cinema, para mim, foi um grande ganho. E o que eu acho excepcional, e eu chamo a atenção, e o que eu vou falar para todos os meus alunos assistirem quando eu estiver abordando a Primeira Guerra Mundial, é a sensação de terror que o filme traz, que é possibilitado graças aos efeitos especiais. Então, o filme ele tem um foco muito grande no que foi as trincheiras na Primeira Guerra Mundial. E as trincheiras, de fato, elas foi o pior terror. Os relatos de guerra que a gente tem focam nisso, de como era destrutivo para o soldado que estava em campo de batalha. Muitas vezes as batalhas mesmo demoravam a acontecer e os soldados tinham que estar ali naqueles campos de concentração, nas trincheiras. Foi uma guerra com mais de 10 milhões de mortos, um número muito grande, e eu quero chamar a atenção para duas coisas no filme. O primeiro é o ano, 1917. O segundo, que em 1918, por acaso, não por acaso, a gente tem a explosão no mundo da pandemia da gripe espanhola, que tem uma ligação, como a gente sabe, né, também ali com a contaminação por ratos. Então, vamos só dar uma olhada ali nas imagens das trincheiras, que, de fato, é algo que a gente pode fazer uma relação entre 1917, pandemia em 1918, como é que isso eclode. A gente vê essa sensação no filme, né, das trincheiras. Muitas vezes os soldados morriam ali. Tem uma cena no filme em que aparecem muitos ratos, inclusive um dos personagens, né, o Blake, leva um susto. Então, muitos pontos positivos para o filme, no que tange a essa caracterização. O filme foi filmado no sudoeste da Inglaterra, né? No caso, os personagens são ingleses. A história ela não é real, né? A história dos personagens não é real, é fictícia, mas o pano de fundo, sim. O pano de fundo que a gente está falando é a Terceira Batalha de Ypres, que foi uma batalha que aconteceu entre os britânicos e os alemães. É uma batalha que vai acontecer entre julho e novembro de 1917. Outro fato importante que a gente vai ter em 1917 é a entrada crucial dos Estados Unidos. Essa entrada dos Estados Unidos ela é fundamental para que o país, né, que a Alemanha perdesse a guerra,
e também que os Estados Unidos finalmente tivesse uma ascendência econômica muito forte, já que ele vai se firmar com uma indústria armamentista muito forte. A gente sabe que até hoje a economia dos Estados Unidos é equilibrada, né, com esse tipo de armamento. E outro aspecto do filme também é a própria maneira que os soldados, né, estão mobilizando as armas. É algo novo ali para aquele tipo de guerra. Era uma novidade. Os navios, né, também, tem umas fotos aí que a gente vai mostrar para vocês que são dos novos navios aterrissando. Então, o mundo ficou meio perdido nisso, né, essa intensa construção de armamento. Precisava fazer uma manutenção dessa construção de armamento e a guerra foi propícia. E aí o filme vai trazer, né, enquanto dimensão estética, essa pequenez do soldado diante da tecnologia que a guerra ela vai conseguir proporcionar. Então, é um filme de 117 minutos, em que a gente não consegue... É um único plano de sequência. A todo tempo, um dos personagens principais, o Blake, ele não sai de cena, é como a gente estivesse ou atrás dele ou na frente dele. Tem uma cena em que... Dá para mostrar a cena, Jonas? A cena... O personagem... É uma cena em que a gente vê o avião decolando. Do avião, e né? o personagem correndo muito, né? Porque ele está com medo. É um ponto positivo também, essa cena aí. E aí o avião, eu particularmente, eu estava no cinema, eu dei para trás nessa cena, porque o avião, ele vem muito rapidamente e os dois correndo, né? Correndo de medo. Provavelmente era eles reconheceram que era um avião do exército alemão. E aí a gente tem justamente essa dimensão, né, do grande trunfo da Primeira Guerra Mundial, que é essa potência que significava, principalmente os aviões, era uma coisa completamente nova, diante da pequenez do soldado. Então, assim, muitos pontos positivos para esse filme, no que isso tange. Eu penso que é importante, né, a gente sentir qual que é uma peculiaridade histórica de um determinado momento. E é justamente isso que esse filme vai trazer. Tem umas outras fotos também que a gente encontra no Arquivo Nacional da Alemanha, com soldados mortos, assim, dentro das trincheiras, né? As trincheiras, elas eram muito profundas, os soldados ficavam, às vezes, dias escondidos ali. Aí, ó, é um soldado francês e outro alemão, eles estão um lado a lado, né? Mortos dentro da trincheira. Um horror, né? Foi uma das guerras mais violentas, né? Então, 10 milhões de pessoas morreram. E o filme retrata bem o caminho, né, dessa violência. Então, ele se inicia dentro da trincheira, né? O filme... desculpa cortar você, André. Não. O filme se inicia ali dentro da trincheira, mostrando aquele ambiente de trincheira, os soldados ali parados, né, sem fazer nada, muitos conversando, jogando conversa fora, porque era um filme foi uma guerra tão armamentista que não era difícil de cada exército avançar. E aí, por isso que ele mostra bem aquele contexto de não avanço dos soldados ali parados. Muitos ficavam parados na trincheira sem fazer nada. E isso é retratado também, né, no filme da Mulher Maravilha, né, que também foi um filme que retratou o contexto da Primeira Guerra Mundial, né, então essa parte de avanço, né, das trincheiras é retratada no filme lá da Mulher Maravilha,
tanto que aquela cena ao qual ela começa a avançar, né, foi simbólico ali, né, porque mostrou que ela estava avançando junto com o exército americano, então veio toda aquela glamorização, né, dos Estados Unidos, usou toda aquela cena para fazer esse momento. Mas o real era que os soldados ficavam muito tempo parado dentro da trincheira. E também o número de morte dentro, a carnificina, né, os relatos dos soldados da guerra, da carnificina que teve a Primeira Guerra Mundial, e o número de ratos, né, tanto que o filme ele retrata muito a cena com os ratos, né, então é um filme também que, como você, eu não botava muita fé, também eu não boto muita fé também nesses filmes norte-americanos que retratam a guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial. E se eu não me engano, né, eu posso estar errado, o 1917 é simbólico, né, porque eu não vi ainda um filme que retrata a Primeira Guerra Mundial tão real como esse filme. Então, é um filme que está de parabéns, mostra também o avanço da aviação, aquela cena ali que foi mostrada do avião caindo ali, mostra o contexto da aviação, né, o surgimento da aviação. Eu gostaria de deixar uma curiosidade, né, participou da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, ele é bisavô, né, da Susana von Richthofen, né, que é aquela assassina que matou os pais ali cruelmente na década de, acho que foi início de 2001 ou 2002, por aí. E o bisavô dela participou da Primeira Guerra Mundial, era chamado com o apelido de Barão Vermelho. Ele foi o aviador que mais derrubou avião nessa época, alemão, né, participou da Primeira Guerra Mundial. Pode prosseguir, professor, desculpa aí a intervenção. Mas eu vou aproveitar a imagem, pegando o gancho, né, não só a aviação, a gente pode ver aí na foto alguns navios que, né, ficaram agarrados na trincheira, né, o tamanho dos revólveres, das armas também, né, extremamente grandes, e tudo isso trouxe uma potência para a Primeira Guerra muito grande. Só acrescentando a coisa do cinema, acredito que o grande ganho, acho que o cinema já abandonou qualquer tentativa de realismo, o cinema nunca vai aproximar da realidade, até porque a realidade tem diversos pontos de vista, mas o grande ganho também é qual memória que a gente pode extrair ali que um filme está tentando resgatar, ou um filme está reafirmando. É sempre a memória que uma determinada sociedade ou uma determinada comunidade tem de um determinado período histórico. E 1917, ele foge também do heroísmo, né? Um filme norte-americano que sempre que... acho que talvez até o próprio Mulher Maravilha não escapa dessa necessidade de heroísmo. E esse filme, embora, né, produza, mas embora ele, né, tenha sido filmado na Inglaterra, deixa um pouco de lado qualquer participação norte-americana, então, esse filme, na verdade, ele é bonito, né, a história ali do soldado que vai fazer uma peregrinação para levar uma mensagem. Isso é muito bonito, de fato, né? Quase uma fábula bonita ali. O espectador se envolve com isso. Só que, no entanto, eu acredito que o grande ganho do filme é conseguir trazer, na verdade, muito mais o aspecto de horror da guerra. E, nesse ponto, ele é, sim, uma novidade, sabe? Muitas pessoas falaram que eu vi muitas críticas. Não, o filme só tem efeito especial, tal. É justamente porque ele quebra, né, com essa indústria de filme de guerra que foi criada para trazer essa possibilidade da sensação do horror, né? Principalmente da Primeira Grande Guerra Mundial. O ano 1917 ele vai remeter também muita coisa no mundo, né, globalmente, como eu falei, 1918 a gente tem a grande pandemia da gripe espanhola, mas a gente vai ter também em 1917 muitas coisas acontecendo na Rússia, né, como
né, a ascensão do Stalin, a revolução ali acontecendo, não sei se o termo revolução cabe muito bem, mas então é simbólico, né? Parar, eu nunca vi um cineasta assim preocupado com parar a temporalidade e pensar num momento só, né? A gente sempre pensa a história como uma sequência, e aí eu penso que o espectador, quando vai ver, mas o que é 1917? Sendo que a Primeira Guerra ela começa em 1914 e termina em 1918. Então, também é interessante deixar no ar essa dúvida. O que foi 1917? E o espectador pensar que, poxa, pode ter sido um ano que durou muito tempo, né? Acho que quando acontecem muitas coisas, mesmo em termos globais, num ano, a sensação de que o tempo passa mais devagar, ela de fato acontece. Então, tem esse ponto positivo também, que eu penso que talvez para o espectador, que talvez não nem se interesse tanto por história, mas sem dúvida ficou uma duvidazinha ali, 1917, o que será que tem lá? Então, ponto positivo também nesse aspecto para o filme. Outra coisa que eu percebi do filme, né, que em determinadas cenas ele vai mostrando um pouquinho do que foi a guerra, né, do que foi o ambiente da Primeira Guerra, né, como essa cena do avião, né, tem a cena, né, já as últimas cenas, né, do filme, quando o ator principal chega e encontra aquela francesa, né, com um bebê, né, um bebê escondido, e ele deixa ela lá, né, e volta para o ambiente de guerra. Então ali dá para enxergar o que foi, né, a guerra, né, diante dos cidadãos comuns, né, que viviam dentro das cidades, né. Então a guerra era somente, né, para atrair, né, os interesses do imperialismo e também os interesses pessoais do personagem que estavam ali, né? E outra coisa também interessante, que depois que ele faz essa cena com essa francesa ali, que estava com o bebê, ele passa por um momento ali de terror, né, digamos assim, encontra dois soldados alemães, né, um bêbado e outro, se eu não me engano, acho que também estava bêbado, ele entra numa luta corpo a corpo. Eu gostaria de deixar uma curiosidade do filme, né? O filme o filme não, a Primeira Guerra Mundial, os soldados, eles não só bebiam demais dentro da guerra, como também se drogavam, né? Tem relatos e até documentos históricos da época que a cocaína, né, a droga que hoje é ilegal, né, naquela época era legalizada dentro do campo de batalha. Então, muitos soldados se drogavam, né, nessa droga, né, da cocaína. Inclusive também num derivado da cocaína, me esqueci o nome da droga, né? Acho que é haxixe, algo assim. É um derivado também da cocaína. Eles usavam muito dentro do campo de batalha. E naquela cena, né, que ele entra naquela briga e tem um soldado caindo lá de bêbado, ou até mesmo drogado, né? Eu acredito que o diretor quis também retratar o fato dos soldados no campo de batalha terem usado muita droga. Então, assim, é importante também ressaltar esse fato também, que é interessantíssimo também do filme. Essa cena dele conversando com a francesa é uma das poucas cenas que ele traz um certo sentimentalismo, mas, de novo, né, reafirmando essa impotência do soldado diante daquela ambientação toda que a guerra trazia, né? Eles estão definitivamente destruídos, né, enquanto sujeitos, os soldados, quem estava ali no meio, o pano de fundo, né, que é a Batalha de Ibres, ela foi uma das mais violentas, ela foi uma das que mais duraram ali, que aconteceu no interior da Bélgica. Tudo isso traz, né, para o espectador, quando a gente está assistindo, essa sensação, né, essa emoção, que eu penso que é outro aspecto que o cinema pode contribuir
ao tentar resgatar um determinado período histórico, assim, que cada período histórico tem uma particularidade em termos de emoção, né? O que a gente sente em 2020, provavelmente a gente não vai sentir em 2030. Então, tudo isso constrói, né, essa narrativa presente no filme, constrói a singularidade do que foi aquele período. Tem uma cena em que a gente tem também ele correndo de uma bomba. Essa é uma das cenas, para mim, que foi tão marcante, essa que a gente até colocou aqui, mas para mim foi tão marcante quanto, né, que todo mundo correndo, muita adrenalina. É justamente quando ele está chegando onde ele tem que chegar, né, para passar a mensagem de que estava havendo uma emboscada preparada pelo exército alemão, e ali a gente já está no ápice do clímax, né? Clímax, para ele conseguir chegar e passar a mensagem. Essa, para mim, foi uma das melhores cenas. E é isso, gente. E nessa... Quando eu vou até indicar um livro para quem se interessa por esse período, né? Que é o citado aqui, Eric Hobsbawm, O Era dos Extremos. E aí é um livro que ele começa falando que é muito difícil narrar um período, um século de duas guerras e um século que ele viveu, né? Essa dificuldade que muitas vezes, claro que o historiador pode falar do próprio tempo dele, mas existe uma dificuldade, talvez uma dificuldade emocional. E fica aí a indicação, Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. E também é sempre pensar, vou citar aqui um outro autor, que é o Walter Benjamin, que a guerra produz também a necessidade de narrar, né? E mesmo essa incapacidade da ficção ou a própria incapacidade da narrativa de alcançar a realidade total das coisas, eu acredito que um grande trauma, como foram as grandes guerras, como está sendo agora essa pandemia global, como foi 1918, um ano após 1917, vai sempre criar a necessidade em nós de estar narrando esse momento, vai sempre criar traumas, e traumas vão sempre criar, citando Freud, a necessidade de elaborar e narrar. E é isso. Muito bom. Muito bom essa cena também que você falou. Foi a melhor cena que eu achei. Foi massa, ele correndo ali, o pessoal tropeçando em cima dele, foi legal. Ele chega ali, depois dá a notícia pro... Acho que era um general, né? Então, aí o general mostra que como estava se sentindo ali depressivo de tanto estar parado dentro da trincheira, e ele queria avançar, né? Então, mas depois ele vê, né, que não podia porque a Alemanha tinha feito uma cilada, né, com o exército lá, o exército inglês e o exército inimigo. Eles retiraram as tropas para o exército inglês achar que estava com espaço aberto para invadir, e ao mesmo tempo era uma cilada. Então aí ele viu que retirar os soldados da trincheira seria quase que um suicídio. Então, mais um fato aí de que foi uma guerra muito presa, né? Os soldados presos dentro da trincheira. Eu não sei se você concorda comigo, né? Mas eu acho que esse tipo de filme, né, que tem fugido um pouco dessa cultura americanizada, né, norte-americana, né? Eu acho que graças à ascensão, né, de Netflix, da Amazon, de estúdios fora, né, de estúdios hollywoodianos, como a Universal, a MGM. Então, você vê que, por exemplo, um país como a Índia tem produzido filmes excelentes, né, de produções excelentes que chegam ao nível dessas grandes produções hollywoodianas. Então, assim, 1917 não tem esse contexto assim muito hollywoodiano, né? Tem os atores, você vê que não tem atores ali de nome, né? O rapaz que fez ali o ator principal, ele não é um ator de renome, né? Não é um ator muito famoso dentro do ambiente de Hollywood. Então, assim, eu acho que essa ascensão de vários estúdios surgindo,
né, essa globalização de estúdios, de produtores de filme, que vem surgindo esses filmes assim, como 1917 e por aí outros. Eu acho que é isso que vem acrescentando aí para a história. Eu acho que tem um eixo narrativo mesmo que já não tem mais espaço, assim. Acho que ele é hollywoodiano em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, assim, mas só dele ter saído desse eixo mesmo de narrativa, de heroísmo norte-americano, já é muito positivo, assim, para o filme, sabe? Penso que é o melhor, assim, sem dúvida. E né, não tô querendo ser antissemita, né, não estou querendo ser antissemita, mas todos nós sabemos que o Império Sionista é que domina, né, esses grandes estúdios aí de Hollywood. Né? Tanto que fizeram aquilo que fizeram com Mel Gibson, quando ele fez A Paixão de Cristo, quando ele retratou, né, quem eram os fariseus. Os fariseus foram os principais carrascos de Jesus, os principais torturadores. Né? Então, é muito dominado, o Império Sionista domina muito Hollywood, tanto que eles dão muito valor, né, a filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, assim, tem esse dedo do mercado imperialista, principalmente sionista. Né? Então, tem mais alguma coisa para falar, para acrescentar aí, professor? Não, é isso. Eu penso que está recomendado. É um bom filme para se explorar vários aspectos, para a gente trazer também essa peculiaridade da Primeira Guerra Mundial. E é isso. Muito obrigada aí, gente. Curtam Então, o canal, comentem e compartilhem. Obrigada. Tchau, tchau. obrigado, pessoal. Até a próxima, uma resenha aí. E, como eu digo, né, resenha na história, terça-feira com o professor Ulisses e quinta-feira com a professora Andréa Sanazaro, trazendo um filme, um documentário ou uma série. Então, é isso aí. Até a próxima.